Muito boa tarde, senhoras e senhores jornalistas. O Conselho de Ministros decidiu hoje a criação de uma medida temporária de apoio financeiro à qualificação de pessoas com deficiência e incapacidade. Foi também aprovada uma medida de caráter transitório para aplicar às declarações de rendimentos em sede de IRS, relativamente ao ano 2015, que concede aos contribuintes a possibilidade de declararem as suas despesas de saúde, educação e informação, bem como encargos com imóveis e com lares, enfim, para resolver o problema dessa declaração eletrónica que muitos contribuintes não se encontravam ainda em condições de poder realizar. Foi aprovado também no Conselho de Ministros o diploma que estende até 31 de julho de 2016 o prazo para a apresentação pelos consumidores dos pedidos de restituição do valor das calções dos serviços públicos essenciais de fornecimento de água, energia elétrica e gás natural canalizado. O Conselho de Ministros decidiu ainda avançar com uma proposta sobre a restituição de bens culturais que tenham saído ilicitamente do território de um Estado-membro da União Europeia. O Conselho de Ministros decidiu igualmente definir a posição exata da advertência geral e da mensagem informativa no tabaco de enrolar vendido em bolsas, determinando as especificações técnicas para a configuração, concessão e formato das advertências de saúde combinadas para produtos do tabaco para fumar. Finalmente foi também aprovado o esboço do Orçamento de Estado para 2016. Sobre este tema, dou a palavra ao Sr. Ministro das Finanças para poder adiantar alguns detalhes sobre o esboço hoje aprovado na reunião do Conselho de Ministros. Sr. Ministro das Finanças. Muito obrigado. Boa noite. Foi de facto hoje aprovado o esboço orçamental português para 2016. E eu gostaria de deixar aqui algumas palavras sobre o seu conteúdo. Este é um orçamento responsável, favorece o crescimento económico e a criação de emprego, melhora a proteção social e assegura o rigor das contas públicas, reduzindo o valor do déficit e da dívida pública. Em 2016, o déficit é de 2,6%, menos 0,4 pontos percentuais do que em 2015. Paralelamente, o déficit estrutural deverá situar-se nos 1,1%, resultando numa redução igualmente significativa de 0,2 pontos percentuais. A dívida pública reduz-se 2,7 pontos percentuais do PIB, projetando-se um valor de 126% do PIB no final de 2016. O documento será entregue amanhã na Assembleia da República e à Comissão Europeia. E, como compreendem, não poderei, neste momento, adiantar mais detalhes, o que faremos amanhã à tarde numa conferência de imprensa no Ministério das Finanças. Muito obrigado. Estou agora à disposição para algumas perguntas. Estamos. Boa noite, Sr. Ministro. Joana Novaes, da SIC. A questão prende-se precisamente com esta redução do déficit estrutural, este 0,2 em números concretos, em milhões de euros, resultarão numa poupança de quanto? E queria perguntar-lhe também se acha que estes 0,2 são suficientes para convencer Bruxelas, uma vez que há imposição, mandam as regras, que haja uma redução de 0,5 ao ano. Que argumentos é que terá para convencer a Comissão Europeia a uma vez mais fechar os olhos? O exercício que hoje começamos a divulgar e que amanhã detalharemos, como eu referi, tem subjacente uma política orçamental mais equilibrada e sustentável. Conjugam aquilo que nós designamos como uma gestão orçamental responsável, com a diminuição da carga fiscal e a recuperação do rendimento. A estratégia orçamental adotada cria espaço para a materialização do potencial de crescimento económico, que é aquilo que um orçamento de Estado deve fazer, neste caso concreto, respeitando todos os compromissos assumidos pelo Governo, no âmbito do seu programa de Governo e criando condições para, através de uma trajetória sustentável e sustentada da redução da dívida pública, criar condições de crescimento para a economia portuguesa.
Sr. Ministro, Sérgio Gonçalves, da agência Reuters. Eu tenho duas questões. A primeira ainda se prende com esta questão da redução do déficit estrutural. Este déficit estrutural é uma descida, vai ser conseguido basicamente, ou genericamente, ainda que amanhã possa detalhar mais, genericamente através de que medidas, de que género? A outra questão é se está, pelos contactos que tem com a Comissão Europeia, e já que este déficit nominal é mais baixo do que aquele que era previsto anteriormente, cerca de 0,2, se isto já vai ao encontro daquilo que tem sido requerido ou sugerido pela Comissão Europeia. E em relação ao crescimento do PIB, se estes 2,1% de crescimento não são otimistas, tendo em conta a desaceleração da economia global, sobretudo nestes últimos meses, ou se está à espera que um input muito maior ou um boost muito maior por parte da economia portuguesa, da procura interna. O cenário orçamental que hoje começamos a divulgar, como eu disse há pouco, tem objetivos muito concretos, mas insere-se num conjunto de medidas de caráter de política económica que vão muito para além do orçamento e que têm em vista preparar a economia portuguesa no curto prazo e no médio prazo para uma trajetória de crescimento económico. É esse o grande objetivo deste orçamento. Cumpridos os compromissos internacionais e cumpridos os compromissos que o Governo estabeleceu no âmbito do seu programa de governo, garantir as condições para a economia portuguesa crescer, para, num sentido de criação de emprego, de mais igualdade e de um crescimento económico que seja sustentável. Esses são os objetivos e amanhã saberemos mais detalhes de como lá chegar. Sr. Ministro, Paula Martins, da TVI, boa noite. Queria perguntar-lhe, tendo em conta precisamente esta previsão de crescimento económico e estas metas, e uma vez que elas se desviam um pouco daquilo que tem sido o objetivo apontado por Bruxelas, se equaciona reajustar estas metas no caso de, enfim, as coisas não correrem exatamente como está neste primeiro draft. E queria também aproveitar para lhe perguntar uma outra questão. Fala-se na possibilidade de redução do IVA na restauração avançar apenas em julho. Foi uma possibilidade que já tinha sido falada pelo Governo de as medidas serem aplicadas gradualmente de forma a controlar o impacto orçamental. Se me confirma essa informação e se haverá mais medidas que poderão entrar em vigor mais tarde. Há um compromisso do Governo face ao momento de entrada em vigor de medidas com incidência fiscal para garantir uma capacidade e previsibilidade, quer às famílias, quer às empresas, em termos fiscais, delas entrarem ou no princípio do ano ou no segundo semestre do ano. Essa é uma regra que nós vamos implementar e cumprir e, portanto, responde a parte da sua questão sobre o IVA da restauração. A questão de responsabilidade fiscal que nós assumimos desde o princípio está vertida também neste orçamento e, portanto, ela vai ser transposta para todas as negociações que vamos ter, que obviamente ter quer interna, quer externamente, sobre estas matérias, mas sempre neste quadro de muita responsabilidade e muito rigor sobre as contas públicas. Boa noite, Sr. Ministro. Rui Pérez Jorge, do Jornal de Negócios. Tinha duas questões para lhe colocar. Uma é, portanto, com menos crescimento do que aquele que previa antes, consegue um déficit mais baixo, que é uma coisa difícil de conseguirmos. Portanto, a pergunta é perceber que folgas tinha, se tinha, e quais é que está a usar, e se há medidas adicionais que garantam contenção das despesas ou aumento das receitas face àquilo que conhecíamos até agora. Outra pergunta é se admite mudar, portanto, não explicou muito bem, a meta de correção do déficit que apresenta é inferior à que decorre dos tratados. Pode ser convidado a mudar o orçamento na sequência das análises de Bruxelas, admite mudar o orçamento nas próximas semanas, se Bruxelas pedir? Muito obrigado. As perguntas que me faz requerem uma análise detalhada de todo o exercício orçamental que, como vos disse, eu estou a convocá-los para amanhã para debatermos todas essas matérias
e compreendam a questão institucional de apresentação destes documentos, quer à Assembleia da República em Portugal, quer à Comissão Europeia. O objetivo orçamental do Governo é, e desde o princípio muito claro, nas suas dimensões, quer fiscais, em termos de impostos e de composição dos impostos em Portugal, quer do ponto de vista daquilo que é a recuperação do rendimento, em particular para algumas classes sociais em Portugal. Esses objetivos são mantidos neste exercício e explicaremos em detalhe como atingir esses objetivos. E, portanto, amanhã teremos a oportunidade para falar longamente sobre isto. Muito obrigada, senhoras e senhores jornalistas. Até para a semana.